Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos conversar sobre improviso de discurso. Se alguém pega você sem você ter se preparado, te coloca na frente do público e fala, comenta sobre a situação. Você consegue falar tranquilamente? Você consegue chegar em frente a uma plateia e discursar sobre um tema que você gosta ou um tema que é necessário ser discursado? Ou você trava e não consegue pensar claramente? Quando você vai falar em público, você tem que ficar procurando as palavras que você quer dizer ou as coisas simplesmente fluem com tranquilidade? Hoje eu vou trazer para você algumas formas diferentes de você estruturar um discurso de improviso. E devo lembrar vocês que eu estou em um cenário de improviso também. Vocês vão ouvir galinha em volta, vão ouvir cachorro latindo. Afinal, se vão falar de improviso, vamos improvisar também no nosso vídeo, não é mesmo? Antes da gente começar, eu devo agradecer à Joalheria Morgantes de estar apoiando o nosso canal. É uma empresa fantástica que oferece para você a opção de você ter joias muito bonitas para presentear as pessoas que você ama. Então, se você é como eu, é um cara das antigas e sonha em demonstrar afeto para sua esposa ou para o seu marido por meio de algo que não estraga, que é uma joia, fique à vontade para conhecer o trabalho da Morgantes. O link está aqui embaixo na descrição. Eles têm até um código de desconto se você usar aqui embaixo na descrição. Resumindo, tá? Fique à vontade para você dar uma olhadinha. Mas vamos lá. Como é que a gente pode inventar um discurso do nada, né? Como é que a gente pode criar a partir do éter uma forma de falar que soa boa para as pessoas? Bom, a primeira coisa que nós temos que entender é que você não tem como falar quando você não tem conteúdo. Então, você só vai conseguir, a base de qualquer discurso é o conhecimento. Você não tem como opinar muito sobre um assunto se você não domina sobre ele, certo? Júlio, como é que eu sei se eu domino de um assunto? Simples. Se você consegue falar por pelo menos 30 minutos sobre o assunto que você gosta e não tem nenhum tipo de problemas de achar mais formas de explicar sobre aquele assunto, você domina ele. E eu só estou pedindo 30 minutos, tá? Tem gente que fala que é 2 horas ininterruptas para você ser considerado um especialista daquele assunto. Então, se você gosta de algo e consegue falar sem pensar muito por 30 minutos sobre aquela coisa, é porque você tem um conteúdo grande o suficiente, você tem, entre aspas, um reservatório de assunto grande o suficiente para você ir falando sem se preocupar. Geralmente a gente tem dificuldades de falar sobre algo quando a gente não entende o suficiente. E aí falta conteúdo, falta matéria para ser colocada para fora pelas nossas bocas, certo? Outras pessoas não têm o problema da falta de conteúdo, mas elas não conseguem organizar o que sabem. Então, entenda que aqui tem uma diferença. Existem muitas pessoas que entendem muito de algo, mas por elas não organizarem a forma como elas falam, elas se confundem no próprio discurso. Tem pessoas que eu conheço que são extremamente inteligentes, mas quando você pede para eles falarem sobre o que estão pensando, eles não conseguem estruturar a forma de apresentar o conteúdo em questão. Isso é muito interessante porque a gente sempre assume, né, que uma pessoa que sabe muito de algo vai chegar e falar, e nem sempre é assim. Eu conheço indivíduos que travam por completo e sabem muito dos temas que se propõem a trabalhar. Então, como é que a gente evita isso, né? Bom, primeiro passo, conheça sobre o que você quer falar. Segundo passo, vamos falar agora de estruturação de discurso. Uma coisa que me ajudou muito ao longo da minha vida é uma criação de um mapa conceitual. Tem gente que gosta de escrever esse mapa, né? Mas você pode fazer de várias formas diferentes. Como é que eu comecei fazendo os vídeos aqui para o sobrevivencialismo, né? Na verdade, para o nosso canal principal. Eu escrevia tudo que eu ia ler. Eu lia o parágrafo que eu ia falar e blá 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 blá. Ia para o próximo parágrafo e repetia. Eu era um papagaio. Eu lia aquilo e voltava. Lia aquilo e voltava. Por quê? Porque eu ainda era muito jovem e não tinha muitos conhecimentos acumulados. Então eu precisava de uma cola mais extensa. Depois de um tempo, conforme você vai ganhando tração e vai entendendo como se expressar e vai ganhando conteúdo, eu comecei a usar tópicos. Esses tópicos nada mais são do que mapas conceituais. Eu tenho pavor de pessoas que vão fazer uma apresentação com slide e colocam um texto e elas ficam assim, virada para o slide e lendo, né? Como se fosse uma apresentação, né? Porque se você está lendo o slide é melhor você sair da frente e deixar eu ler sozinho, né? Então, uma das formas de você orientar o seu discurso é você criar tópicos que vão guiando a sua narrativa. Então, por exemplo, tá? Imaginemos que eu vou falar de árvores. O tópico da nossa conversa hoje são árvores. Ok. Por onde eu começo a falar de árvores? Bom, posso começar a falar sobre a natureza, depois eu vou entrar um pouquinho sobre a diferença entre fauna e flora,
Depois eu vou pegar e vou explicar sobre como as florestas são compostas, para aí depois começar a falar das árvores e suas variações nos diferentes ambientes e biomas, para depois falar das ameaças, das dificuldades que uma árvore enfrenta ao longo de sua vida. Então você percebe que eu vou criando tópicos que vão gerando uma narrativa. Eu vou fazendo um encadeamento de formas diferentes de pensar. E esses tópicos, eles nada mais são do que colas. Você pode ter isso, por exemplo, num PowerPoint, como também você pode desenvolver essa habilidade na cabeça. Enquanto eu falo com você, é como se eu estivesse lendo um slide mental agora e eu já sei qual é o próximo slide, que seria sempre seguido de um exemplo. Então perceba, olha que loucura, vai dar uma bugada na minha cabeça agora, mas enquanto eu estou improvisando essa fala com você, eu já sei que depois de falar do improviso eu tenho que exemplificar. Logo eu falei das árvores. Agora, a partir deste ponto, eu consolidei meu argumento anterior e posso aprofundar o tema. Eu não sei se faz muito sentido para você, mas você percebe que é sempre um encadeamento. Eu apresento uma proposta, exemplifico a proposta para consolidar ela e depois eu vou para uma proposta mais aprofundada daquela de onde eu parti. E assim eu vou seguindo. Então eu começo de forma generalista e vou abrangendo e vou diminuindo até chegar num escopo muito específico. Depois eu começo a abranger mais uma vez as categorias mais amplas e vou ampliando de novo. Essa técnica é conhecida como verticalização semântica. Agora você vai conhecer o segredo da maioria dos políticos. Preste atenção aqui, ó. Quando um político não sabe do que você pergunta, ele vai utilizar a técnica de verticalização. Como é que funciona? Imaginemos que você chega para um político e, sei lá, pergunta uma coisa aleatória. Seu político, o senhor acredita que os Fiat Uno ano 2003 podem andar nas ruas? O cara, independente de quem seja, dificilmente vai saber do Fiat Uno ano 2003. Sabe o que ele vai te responder? Ele vai olhar para você e falar assim, olha, os automóveis deste país fazem parte do que movimenta a nossa economia. Então, temos que cuidar de maneira muito clara de todos os veículos que estão próximos de nós para garantir a segurança dos cidadãos. O que ele acabou de fazer? Perceba que ele subiu uma categoria. Você falou de um modelo específico de um veículo. E ele, como não sabe deste modelo de veículo, ele vai subir a categoria, que é veículos. Depois de falar de veículos, ele sobe para transporte. Depois de transporte, ele fala sobre nação. Então, ele sempre vai verticalizar para cima. Quando você não conhece um tema, você pega a categoria mais próxima daquele tema e puxa ela. Júlio, o que você acha, por exemplo, o que você acha das bactérias que consomem a amônia? Aí eu vou olhar para ele e falar assim, ó. Olha, eu acredito que as bactérias são um dos elementos mais importantes para a composição da nossa natureza. O que seria do ecossistema se não tivéssemos esses pequenos organismos fazendo o seu trabalho? Você percebe que eu não respondi a pergunta, mas eu respondi a pergunta. Ou seja, eu verticalizei em termos de categoria, eu saí da especificidade daquela bactéria, joguei para bactérias de forma ampla, depois disso fui para o ecossistema e ainda termino com uma retórica para mostrar que eu sou inteligente. É assim que político funciona. E você pode, de maneira mais honesta, fazer isso no seu discurso. Eu não recomendo que você saia respondendo aquilo que você não sabe, porque hora ou outra você vai dar um tiro no pé. Então, na minha concepção, você pode usar da verticalização para cima ou para baixo. O que eu faço? Eu uso ela para baixo. Perceba que nós começamos a falar de improviso de discurso e já estamos falando de verticalização semântica. O que eu fiz? Eu fui afunilando as categorias, descendo um degrau de cada vez, fazendo essa verticalização para sair de algo amplo e chegar a algo complexo. Olha que interessante. É algo tão simples, mas que faz toda a diferença. Geralmente, entenda isso, cara, se você precisa fazer um discurso recheado, você precisa conhecer sobre o assunto, você precisa estruturar a narrativa que você vai manter, se vai ser para cima ou para baixo nesse sistema de verticalização, e por fim, você também tem que ter os floreios. Os floreios são aqueles que vão trazer a roupagem mais simpática para o seu discurso. Exemplos que você acha interessante, histórias que você já conhece que podem encaixar naquele tema. Você já percebeu quantas vezes eu faço analogias bizarras aqui? Eu falei sobre discurso de bactéria agora. Não tem nada a ver com o tema de improviso, mas tem tudo a ver. Porque o objetivo aqui é sempre a gente trazer essa flutuação o tempo todo, trazendo temas diferentes. Imagine que um discurso ele é como uma música e você precisa ir flutuando entre os diferentes momentos. Um dos problemas
que eu percebo que as pessoas têm quando elas precisam falar em público é que elas sentem que ficar em silêncio é sinal de insegurança. Quando na verdade você pode ter tempo para pensar de uma maneira muito tranquila e ninguém vai achar que você está perdido. Você pode, com tranquilidade, diminuir o passo do seu discurso. Você pode, muitas vezes, soltar perguntas retóricas soltas para dar tempo de você pensar melhor. Não há problema em reorganizar o seu pensamento. Você já percebeu que eu faço isso direto nas lives? Quando a gente está conversando e eu estou numa narrativa e tal, eu falo assim, cara, eu preciso organizar mais uma vez o meu mapa conceitual. Aí o que eu faço? Eu tomo um gole de café. Aí você pode dizer assim, ah, olha lá, o Júlio está fazendo o charminho dele de tomar um gole de café. Não, eu estou usando essa pausa para tomar um gole. E você vê o Júlio como um perdido e completamente incompetente na sua narrativa por conta disso? Não, é só um artifício que eu utilizo para ter uma pausa, reorganizar o que eu estou falando para continuar falando com vocês. Então eu sei que eu estou condensando muitos conceitos aqui, mas lembre-se, todo discurso precisa ter conteúdo, precisa ter uma narrativa, precisa então ter alguma espécie de floreio, exemplos bonitos, histórias legais e por fim, é claro, né, meu amigo, tem que ter honestidade e clareza. Né? E é isso, esse último ponto é o mais difícil porque você precisa ter vocabulário. Você precisa treinar diferentes palavras, você precisa ler bastante para conhecer palavras diferentes. Então, a minha recomendação, se você quer ser um bom orador, pega um livro que você gosta, ou enfim, seja lá o que for, na hora que você estiver sozinho em casa, começa a criar o hábito de ler em voz alta. Isso ajuda muito a sua narrativa, não só a nível cognitivo, de pensar sobre a narrativa e entender as palavras que ali estão e aprendê-las, como também você treina a sua língua. A sua língua é um músculo, né? E quanto mais você mexe a sua boca, mais proficiente você se torna em mexer a sua boca. Então falar mais vai te ajudar a ter mais capacidade de discursar. Gente, eu poderia ficar até amanhã falando sobre isso, porque eu realmente gosto muito desse tema, né? Mas eu sei que eu condensei muita coisa, talvez esteja um pouco confuso para você, mas de maneira geral é isso. Improviso são coisas complexas, mas o primeiro caminho é esse. Crie uma história na sua cabeça, tenha um arcabouço teórico para você não se perder no processo e vai dar tudo certo. Não fica afobado, cara. Todo mundo que está te ouvindo não vai achar estranho se hora ou outra falar assim, cara, peraí, não, acho que não é isso bem que eu queria dizer. Vamos voltar, isso faz uma gracinha, né? Quantas vezes eu tô numa linha de discurso e falo assim, não, peraí, vamos voltar, vamos para cá. Não está errado você se equivocar numa linha de discurso. Não está errado você pronunciar uma palavra errado e ficar constrangido. Faz parte do jogo, pô. Quantas vezes você vê até no Sobrevivencialismo, que é um canal grande, tem horas que sai uma palavra errada, eu tiro o sarro de mim mesmo e vambora. Não tem estresse, o negócio é você manter a situação fluida. Quando a gente fica prezando por formalidade demais, quando a gente pensa demais em fazer tudo certinho, você nunca vai conseguir. Se você chegar lá na frente, boa tarde, senhoras e senhores, hoje nós vamos... Cara, vai dar tudo errado, porque esse não é você. Se você tenta impostar um personagem para discursar, você não vai conseguir discursar. Seja você mesmo, por mais tolo e clichê que esta frase pareça. Não tente impersonar um indivíduo sério e todo formal se você não sabe falar formalmente. Vai sair tudo errado. Então, guie as coisas com tranquilidade. Sabe do que está falando e eu tenho certeza de que vai dar certo para você, tá? E lembra dessa técnica da verticalização, cara. Isso aí pode realmente tirar de uma série de problemas se você conseguir trabalhar com essa técnica adequadamente. E mais do que isso, agora você já sabe como os políticos falam muito sem falar nada. Fechou? Espero ter respondido essa dúvida. Eu acho que eu só deixei mais dúvidas ainda na sua cabeça. Como sempre, eu peço seu feedback aí nos comentários para eu saber se eu não estou completamente delirante aqui no meu discurso. E a gente se vê no próximo vídeo. No mais, lembre-se, verifique na descrição o link da Morgantes, conheça lá o trabalho deles, eles são demais, são amigos próximos nossos e vai ser um prazer continuar com essa parceria a longo prazo com eles também. Então, dá aquela força, segue o Instagram dos caras para você estar vendo o que está acontecendo e a gente se vê no próximo vídeo aqui, beleza? Viu só? Acabei de falar, a gente se vê num próximo vídeo. E ninguém liga. Faz parte.